O tema de hoje é necessário que o templo seja reformado. É necessário que o templo seja reformado. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra de hoje, porque o templo a qual eu me refiro somos eu e você. Tá ok aí? Somos eu e você. Então a palavra de hoje vem falando a respeito do momento atual da igreja, né? Nós estamos em um tempo de mudança, nós estamos em um tempo de reforma. Estamos em reforma. E Deus tem algo sobrenatural para fazer através das nossas vidas. É através da nossa vida que Ele quer fazer. Eu quero ler com você o texto em 2 Reis, capítulo 22. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. E eu vou aguardar uns segundinhos para você abrir a sua Bíblia, porque é importante que você acompanhe. Nós temos que questionar tudo que nós ouvimos. E principalmente referente à palavra de Deus. Nós não podemos comprar qualquer ideia. Não podemos nos equivocar naquilo que estamos ouvindo. 2 Reis 22, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ela fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Versículo 5. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo. Os carpinteiros, os construtores, os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedra lavrada para os reparos do templo. Mas eles não precisaram prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. Eu quero chamar sua atenção para esse texto, porque esse texto trata do fim da carreira dos reis de Judá. Depois de uma sequência de reis que faziam o que era mal aos olhos do Senhor, se levanta um homem chamado Josias, que era diferente dos que vieram antes dele, era diferente do seu pai. Josias era diferente do seu avô, Josias era diferente dos seus antecessores. Josias queria fazer a vontade do Senhor. E no livro de Crônicas, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que no livro de Crônicas há um relato sobre a vida de Josias. E lá vem mencionando que aos 16 anos, Josias começou a buscar o Senhor. Aos 8 anos de idade, ele sobe ao trono. Provavelmente ele não governava, tinha alguém que governava ali por trás dele. Josias, aos 8 anos de idade, subia ao trono como uma figura decorativa, digamos assim, porque ele era uma criança. Mas o cronista vai dizer que aos 16 anos de idade, no seu 8º ano, ele começa a buscar o Senhor. Josias, então, aos seus 26 anos de idade, decide fazer uma reforma no templo de Jerusalém. Ele assume o seu reinado e ele fala: eu vou reformar. O templo estava completamente abandonado, estava em uma situação terrível. E mais à frente nós vamos ver alguns relatos também
muito chocantes a esse respeito, do desleixo daquele povo com relação às coisas do Senhor naquela época, né? Mas ele tem algo no coração e pensa assim, nós vamos consertar o templo. Josias está decidido e ele quer consertar o templo. Então o texto vai apontar que já havia um movimento com essa finalidade, já haviam se levantado os recursos para essa reforma, né? Inclusive tem relatos de homens que trabalhavam naquela época, eles eram muito honestos, não era conferido as responsabilidades que eram entregues em suas mãos, os recursos que eram entregues a eles, porque eles administravam honestamente aquilo que vinha em suas mãos. Então a Bíblia nos fala que não era nem conferido aquilo que era entregue, porque aquelas pessoas eram muito honestas, pessoas que trabalhavam para a reforma do templo. O texto também vai falar sobre os carpinteiros, sobre os pedreiros, sobre os pintores, sobre toda essa classe que vem por trás dessa reforma, nesse conserto que era físico, um conserto que era material. E eu comecei a refletir sobre a época em que nós estamos vivendo agora. Porque nessa época atual, com toda essa pandemia, com tudo isso que nós estamos vendo, nós sofremos reforma, né? Nós estamos o tempo todo sofrendo reforma. Por exemplo, hoje em dia nós usamos máscaras nas ruas, nós nos cumprimentamos à distância, nós mantemos o afastamento, nós cumprimos todo um protocolo para que nós possamos nos adaptar. Nós sofremos reforma, né? Nós estamos o tempo todo sofrendo. Então, acabou aí? Então, o que acontece? Lá naquela época dessa reforma, eles estavam passando por um momento delicado, como o que nós estamos passando hoje, porque quando ele assume a responsabilidade, né, desse reinado, ele vê que as coisas não iam bem no templo do Senhor, por isso então ele decide reformar. E na época eles também, além deles quererem oferecer o melhor ao Senhor, eles começam a olhar com atenção, com zelo para o templo do Senhor. Eles entram ali e começam a reparar as fendas do templo, eles começam a reparar nas paredes que estavam ruins, nós vamos pintar essa parede, nós vamos fechar essa fenda, e ali começa um movimento grande em favor desse desejo que nasceu no coração dele. E lá no versículo 8, naquele quebra-quebra todo, arrasta a cadeira, empurra a mesa, de repente, no meio daquela bagunça, o livro é encontrado. O livro da lei, o livro do Senhor é encontrado. O livro é a palavra de Deus. O livro é o livro da lei. Estava perdido dentro do templo. O que acontece? Naquele tempo que ele assumiu o reinado, que ele assumiu a administração, né, daquele povo, eles não estavam mais habituados a ler a palavra de Deus. Né? Você vê que ali dentro eles haviam perdido o livro da lei, dentro da própria casa do Senhor. Tinha gente trabalhando lá, dentro da casa do Senhor, tinha atividades constantes, né? Aquele templo foi erguido para o Deus Todo-Poderoso. E no templo do Deus Todo-Poderoso já não se lia mais a sua palavra. Né? A palavra dele não era mais lida. Então eles encontram ali o livro. E eu creio que esse tempo nós nos preocupamos tanto com essas movimentações, esses remanejamentos de comportamento, né? Nós aprendemos a depender muito de Deus, porque nós sabemos que a qualquer momento podemos contrair a doença vigente, nós podemos sair com a violência que o mundo está e não retornar. Então nas coisas mínimas nós aprendemos a depender de Deus, né? Isso também é uma forma de nos reencontrarmos com o Senhor. Nós vemos que nós fomos parar dentro de casa com as nossas famílias, viramos pregadores do Evangelho dentro das nossas casas, porque o Senhor quer para mim e para você um reencontro com o livro. É tempo de encontrar o livro, é tempo de reforma. E ali a gente vê que a reforma começa com o livro. Aquela reforma começa com o livro da lei. E quando a gente fala em reforma física, né, a palavra relata que eles também encontraram uma reforma ali espiritual.
Sabe, não tem como você mencionar uma reforma espiritual e não mencionar também a reforma protestante, que foi algo marcante na história, né? Martinho Lutero afirma lá em suas teses que a espiritualidade daquele tempo estava muito vazia. Era uma espiritualidade vazia demais naqueles dias. E aí ele resolve colocar as suas teses. Ele, naquele tempo da reforma protestante, a salvação, para você ter uma ideia, a salvação era vendida naquele tempo, as pessoas não tinham acesso a isso, e isso culmina com esse movimento, porque quando o homem rompe com o sistema, rompe com a religiosidade e diz, olha só, nós precisamos do Senhor, olha só, nós precisamos voltar, nós temos muitos apetrechos, nós temos muitos acessórios, mas falta a palavra de Deus, falta a presença do Senhor. Sabe, isso é o rompimento. Quando o homem rompe com aquilo que é carnal, com aquilo que é mecânico. Martinho Lutero veio fazendo isso quando ele trouxe essa reforma protestante, deixou de existir esse negócio de que a salvação tinha que ser vendida. E nós estamos cheios de acessórios. Hoje em dia nós tem pessoas que creem que Deus vai agir através disso, e Deus vai agir através de um copo com água, Deus ele pode agir diretamente nas nossas vidas. O Senhor não precisa de apetrechos. O Senhor é um Deus vivo, ontem, hoje e vai ser eternamente. Então ali a gente vê que quando Martinho Lutero ele se depara com aquele texto em Romanos que diz que o justo viverá pela fé, aquilo muda a vida dele. E ele vira a chave. E ali ele vê que ele não precisa pagar penitência, que ele não precisa comprar uma salvação para se aproximar do Senhor. Não precisa comprar indulgência, porque nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós não merecemos, é através da graça do Senhor que somos salvos. E a ficha dele ali cai, e ele traz essa reforma. A reforma fala disso. Fala de um reencontro com a base, fala de um reencontro com as coisas espirituais. Fala de um compromisso íntimo com o livro, com a palavra de Deus. Então tem muita gente por aí que pensa que a reforma política vai mudar o cenário que nós estamos. A reforma política vai fazer com que a pandemia cesse. Sabe, se você eleger crente, as coisas vão andar porque é o crente que está ali. Mas a verdade é que muitos se aproveitam da fé alheia para se promover, para se eleger, mas não tem intimidade com o livro. Porque quem vive pelo livro não se vende. Quem vive pela palavra de Deus não se corrompe. Então são pessoas que às vezes se aproveitam do momento e dizem, olha, eu sou crente, vem me eleger, e aí não muda nada, porque os seus olhos estão em algo material que o homem pode resolver. Mas o que os homens precisam atualmente é de um reencontro com o livro, é de um reencontro com a palavra de Deus. Porque o homem, ele, com seu poder político, ele não resolve nada. Não resolve nada. E aqui nós vemos isso, sabe? Deus, ele espera um coração sincero. Esse é um tempo onde o sujo vai cada vez se sujar mais, o corrupto vai se corromper cada vez mais, o puro de coração vai se purificar cada vez mais, o limpo vai se limpar cada vez mais. Estamos vivendo dias finais, estamos vivendo um tempo de reencontro, um tempo de reforma, um tempo de nos achegarmos a Deus em espírito e em verdade, e ter um profundo reencontro com a palavra do Senhor. Então tem muita gente que acha isso, poder político resolve. Tentaram fazer isso com Jesus. Veja bem, lá em João 6 vai dizer que depois que Jesus multiplica os pães e peixes, está lá nos versos 14 e 15. João 6, verso 14 e 15. Diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo, pois, que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou-se a retirar, ele só, para o monte. Então esse é o profeta que há de vir para o mundo. Esse é o profeta que eles esperavam. Jesus ali, quando ele se vê, que as pessoas iam vir buscá-lo para o tornar rei desse mundo. O que a palavra de Deus diz? Diz que Jesus se retirou, está no verso 15. Sabendo, pois, que Jesus havia de vir, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar, ele sozinho, ele foi para o monte,
porque ele sabia que aquelas pessoas que viram aquele milagre, que esperavam por um rei, porque ele foi prometido, aquilo era o profeta já tinha dito que ele viria. E ali Jesus multiplica os pães e peixes. A mentalidade judaica daquela época esperava um Messias político, um Messias que ia sentar no trono, um Messias que ia tirar os romanos do poder. Eles esperavam um Messias que ia dominar sobre a humanidade, sobre as pessoas, sobre o governo que tinha sido se levantado naquela época. Mas quando ele multiplica os pães e os peixes, aquela população que estava faminta, aquela população que vivia na penúria, eles passavam dificuldades, eles eram explorados, humilhados, a lei marcava em cima deles. Aí eles pensaram assim, olha, o rei chegou. O rei chegou. Vamos fazer aqui uma rebelião política, vamos colocar esse homem lá no trono. Ele é o rei, ele chegou. E o que Jesus faz? Jesus se retira. Jesus se retira, porque Jesus veio para se assentar num trono celestial. Ele veio para governar sobre nós, não na terra. Ele não veio para se sentar no trono aqui na terra. Amém? E ali Jesus se retira. Satanás já tinha falado com ele. Satanás uma vez chegou para Jesus e falou assim, olha, se você me adorar, eu te dou todos os reinos dessa terra. Isso porque os homens entregaram esses reinos todos para mim. Satanás podia oferecer isso porque o homem entregou. Mas Jesus responde para ele, somente ao teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Jesus não veio para reinar aqui nessa terra. Jesus não veio para se assentar em tronos de homens, como aquele povo pensava que ele ia fazer. Então ali Jesus volta para Jerusalém, né, já no final do seu ministério. E eu quero ler com você esse texto, lá em Mateus 2, versículo 1 ao 13, diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa a um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei, ó filhos de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-nos assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando ele em Jerusalém, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é esse? E a multidão dizia: Esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus. Segura essa. Segura. Ele entrou no templo de Deus. Você concorda que ele fez uma entrada triunfal? Ele ali cumprindo a profecia. Ele está entrando na cidade montado numa jumenta. Quem conhecia a profecia naquela época olhou para ele e falou: Olha lá o rei. O rei chegou. Quem conhecia aquela profecia disse: Ali está o rei, entrando na cidade com a jumenta, montado na jumenta. Então ele entra ali na cidade e as pessoas começam a adorar, né? Começam a aclamar. Eu fico aqui imaginando aqueles homens pensando, né? A gente conjectura, lendo a palavra, eles pensam assim: olha, é agora, ele vai entrar ali por Jerusalém, vai passar direto e vai reunir aquela multidão, vai entrar lá no palácio, vai tirar o César, vai lá direto e vai se assentar e vai mostrar para que ele veio. Ele é o rei.
Eles estavam ali esperando que Jesus se sentasse onde os reis, onde os importantes, onde os políticos, os governantes da época se assentavam, para poder dominar sobre aqueles homens. E, de repente, ele começa ali no meio daquela multidão. A multidão gritava, hosana nas alturas. Eu imagino ali o jumentinho começando a empacar no meio do caminho, começando a mudar a direção. E todo mundo ali em volta falando, ué, pra onde que esse homem vai? Ele não é o rei? Ele não cumpriu a profecia? Pra onde que ele tá indo? Ele não vai entrar no palácio? E ali a jumentinha vai parando e a gente começa a pensar, porque o rei começa a ir na direção do templo. Em vez dele se assentar no palácio, o rei entra no templo. E aqui no versículo 12... vai mencionar, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. O Senhor, em vez, o rei ali assentado, cumprindo toda a profecia, naquela entrada triunfal, ele direciona os seus passos para o templo. Ele não vai lá tirar César do poder, ele vai para o templo. E esse aí é o nosso rei. Esse é o rei no qual eles esperavam. Esse é o rei que vem, esse é o rei que veio por nós. O rei que entra no templo, e não é para fazer média não. É o rei que entra no templo para colocar ordem no negócio. É o rei que chega para colocar a casa em ordem. Ele ensina ali para aquele povo a maneira correta de se entrar no templo, a maneira correta de se relacionar no templo, a maneira correta de lidar com as coisas de Deus. Porque ali eles estavam corrompendo tudo aquilo que o Senhor queria que fosse feito. Então ele entra ali chutando mesa, o Senhor entra no templo chutando cadeira, eu imagino a pomba voando e o pessoal se assustando ali. E uma verdadeira, confusão ali, porque o Senhor chega colocando ordem. E até também um evangelista que chega a dizer que Jesus chegou a fazer um chicote. E imagina ali Jesus entrando no local e dando chicotada para todo lado, as pessoas correndo. Porque o rei chegou realmente colocando ordem, mas não foi lá no palácio. Não foi para se assentar num trono de homens, ele entrou no templo. Ele colocou ordem aonde precisava de ordem, porque ele veio para coisas espirituais. Então ele ali está purificando o templo, e quando o rei chega no templo, ele purifica o templo. O templo, quando o rei chegar no templo, que somos nós, o templo tem que ser purificado, porque o Senhor não fica onde tem bagunça. A palavra de Deus diz, a minha casa será chamada casa de oração. Aonde o rei chega, tem ordem. E diferente dos reis desse mundo, Jesus entra ali no templo, faz todo esse concerto porque ele não negocia, ele não se corrompe, ele não compactua com essas coisas erradas. Onde ele entra tem que haver transformação. Nós vamos voltar ali para a reforma do templo, lá em 2 Reis 22. Eu vou ler com vocês o versículo 9 e versículo 10, que diz assim: então o escrivão Safã veio ter com e disse, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão do que tem cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira coisa, acharam o livro. Acharam o livro, a palavra de Deus, que havia sido perdida, que não era mais lida, não era mais mencionada dentro do templo do Senhor. E a segunda coisa, leram o livro, porque o livro achado não tem valor nenhum. O livro precisa ser lido. Então ali, conforme eu disse no início, os governantes ímpios do passado, antes de Josias, provavelmente, eles perseguiam os sacerdotes, perseguiam os profetas, começaram lá a deturpar o templo, eles negociavam, era uma coisa terrível. E se você continuar lendo lá no versículo 23, vai dizer que naquela reforma que ele fez, ele tirou do templo a casa dos rapazes escandalosos. Era tão terrível aquela situação,
Era tão terrível a situação do templo do Senhor, virou uma verdadeira bagunça. E eles acharam a casa dos rapazes escandalosos. Você sabe o que é isso? Significa que tinha prostituição cultural rolando dentro da casa do Senhor. Aquele pessoal ali, aquele templo estava tão bagunçado que eles viviam tanto nessa bagunça que eles cultuavam. Eles faziam adoração a deuses pagãos da fertilidade. E isso continua acontecendo. Ele leu o livro. E quando ele leu, na presença do rei, uma coisa aconteceu. Vai dizer no verso 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei das palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Josias não aguentou escutar o que estava escrito ali no livro. Quando o livro foi lido na presença dele, ele rasgou as suas vestes. Meu irmão, o dia que você encontrar o livro e o dia que você ler o livro, você vai se arrepender dos seus erros. Não adianta deixar o livro aberto ali no Salmo 91 na sua cômoda. A palavra de Deus, ela não é um amuleto. A palavra de Deus tem que ser lida. Porque a Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é um livro. Mas a Bíblia lida, estudada, amada, conhecida, é a palavra viva do Deus vivo. Você tem que abrir o livro. Você tem que ler o livro. Não adianta guardar o livro como um amuleto. O templo ali na época tinha virado uma bagunça. E isso acontece hoje também. Porque hoje o templo sou eu e você. Hoje o templo sou eu e você. O sacrifício de Jesus nos garante isso. Sermos casa de Deus. E tem muita gente aí dizendo que é templo do Espírito Santo. E deixando as coisas erradas fluírem. Deixando as coisas erradas acontecerem. O templo vira uma bagunça. Vira o templo de Baal. Pessoas que estão perdendo a imagem, a identidade de Cristo. Isso não é diferente hoje. Né? Então lá eles leram o livro, Josias rasga as suas vestes, ele se arrepende, ele fica confrontado com aquelas palavras, ele fica chocado. Olha só os versos 12 e 13, o que vai dizer? E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós. Portanto, nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Irmãos, isso é chocante. Esse homem é um rei de 26 anos. Ele era rei de Israel. E ele era rei do povo do Senhor, da nação eleita do Senhor. E nunca leu o livro na vida. Ele nunca lia o livro. Ele não sabia nem que esse livro estava lá. Ele não sabia o que estava escrito. Mas ele já estava reinando. Ele estava reinando sem conhecer a palavra. Ele estava reinando sem saber os propósitos de Deus para a vida daquela nação, para a história daquele povo. Então ele começa a buscar o Senhor. E quando ele começa a buscar o Senhor, Deus começa a se movimentar, porque quem procura acha. Os reis que vieram antes dele perseguiram os profetas, destruíram as escrituras. Não se sabe o trecho das escrituras que foi perdido, né? Mas provavelmente a parte que ele tá, não se sabe, desculpa, o trecho das escrituras que ele estava lendo, mas provavelmente tenha sido um texto de Deuteronômio, pela pesquisa aqui que eu fiz. Deuteronômio 28, provavelmente ele leu assim: Assim diz o Senhor, quando vocês esquecerem de mim e fizerem para si ídolos e forem atrás dos ídolos das nações, eu, o Senhor, vou permitir que venham contra vocês nações que vocês não conheciam, e eles vão dominar vocês e vão levar vocês cativos. Provavelmente foi esse texto que ele leu. Eu não vou afirmar para você, mas deve ter sido um texto parecido com esse. Então ali a Babilônia estava às portas de Jerusalém. Os babilônios estavam prontos para tomar aquela cidade. E ele ali fazendo todo um movimento político, um movimento militar para defender a cidade dele, porque Judá já tinha caído, só tinha Jerusalém ali. E eles estavam resistindo debaixo do ataque do inimigo. E eles estavam se defendendo com armas naturais. Eles estavam agindo de maneira natural, porque até então ele nunca tinha ouvido falar do livro da lei. Ele não sabia o que aquele povo, o que as gerações passadas tinham acarretado
para esse povo, a desobediência deles. Ele não tinha noção da profundidade que era aquele momento, que não era algo natural, mas que era algo que vinha da parte do Senhor. O Senhor permitiria, a palavra diz isso. Então, ali ele vê que ele agindo de maneira natural, e hoje em dia nós também somos assim. As coisas acontecem, a gente leva lambada, a gente leva lapada, a gente cai e age de forma natural. Sabe? Eu vou no médico, eu vou ver o que é isso aqui. Eu vou pedir conselho para fulano. Eu vou fazer isso que ciclano me falou, mas não consegue se ajoelhar e clamar ao Senhor. Não consegue falar com Deus, aquele que pode resolver, aquele que pode socorrer. A palavra diz, porque ainda que um exército me cercasse, não temeria, porque o Senhor é o que me guarda. Mas só pode declarar isso quem conhece o livro. Só declara isso quem conhece a palavra. Só declara isso quem lê e quem busca, quem anda com Deus. Só quem tem relacionamento com a palavra. Então esse homem está ali rasgando a roupa, rasgando suas vestes em sinal de humilhação. Porque se rasgavam as vestes naquele tempo como um sinal de humilhação. Ele estava reproduzindo o modelo que ele viu. Ele rasgava as vestes porque os seus antepassados faziam isso. As pessoas que o cercavam tinham essa tradição em forma de arrependimento. Eles rasgavam suas vestes. Mas ele ainda não sabia nada a respeito do Senhor. O que ele conhecia culturalmente. Ele não conhecia o livro. E ali ele cai em si, ele disse, é por isso que os babilônios estão na nossa porta. É por isso que eles vão invadir aqui. Eu li o livro, eu conheço agora, eu sei a minha história, eu sei por que isso está acontecendo. Ele ali se questiona, olha, nossos antepassados fizeram tudo o que Deus disse para não fazer. E agora os babilônios estão querendo invadir aqui. Então Josias não entendia nada, mas ele chama o sacerdote e fala assim, olha só, pelo amor de Deus, pergunta para alguém aí o que eu faço. Pergunta para onde eu vou. Pergunta o que eu tenho que fazer. Eu sou inexperiente, eu li esse livro a primeira vez, eu tô vendo aqui que o Senhor tem uma ira grande contra esse povo, porque meus antepassados fizeram aquilo que não deveriam. Tudo quanto estava escrito, eles fizeram o que não podia. E ali eles procuram a profetisa Hilda, eu não sei pronunciar esse nome, mas ali ela dá uma resposta, ela diz assim, olha, não tem jeito não. Eles vão invadir tudo aqui mesmo. Porque esse povo, eles fizeram por onde, eles procuraram, eles agiram da forma contrária ao que o Senhor ordenou. Eles largaram o livro, eles perderam o livro, eles não tiveram zelo nenhum com a palavra do Senhor. E ali todos os reis que vieram antes dele fizeram o que era mau aos olhos de Deus. Então as consequências viriam. Embora Josias veio para fazer a diferença, tudo aquilo que os homens semearam, eles ceifaram. A palavra de Deus diz, tudo aquilo que o homem semear também ceifará. E todos os reis que vieram antes fizeram o mal. Lá nos versos 19 e 20 vai dizer, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os moradores, que seria para a assolação e para a maldição, e que rasgastes as suas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. O Senhor ali estava dizendo para ele, eu ouvi o seu clamor, eu vi que você se arrependeu, eu vi que você rasgou suas vestes, eu vi que você veio fazer diferente do seu pai, diferente do seu avô, diferente daqueles que vieram antes de você. Eu vi isso, e por isso eis que eu te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz a tua sepultura, e aos teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre esse lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. O Senhor estava ali fazendo uma aliança com ele, falando, olha, o mal vai vir sobre eles, mas você não vai ver esse mal, eu vou recolher você junto aos seus pais em paz, você vai ter paz. Ali o circo pode estar pegando fogo. É isso que nós temos que entender. O circo pode estar pegando fogo. Se a gente se humilhar na presença do Senhor, se nós rasgarmos as nossas vestes na presença do Senhor, Ele é poderoso. Poderoso para nos poupar, poderoso para nos guardar naquele caos. Independente do caos que você está vivendo. Se você seguir diante do Senhor, rasgar as suas vestes, você vai ter resposta, você vai ter provisão, você vai ter a boa mão do Senhor sobre a sua vida.
A palavra diz, porque você chorou na minha presença, você vai ter paz. O Senhor falou isso com Josias. E ali eles fizeram o que era mal, aquele povo que fez o que era mal, iriam arcar com as consequências. Mas o Senhor diz para ele, você se humilhou na minha presença, você vai ter paz enquanto você viver. O seu povo vai ter paz, mas por causa de você, por causa da sua atitude, porque você fez a diferença. A palavra vai dizer ali, no capítulo 23, no versículo 1 vai dizer: Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos daqueles que estavam e leram aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o Senhor se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos e seu testemunho e seus estatutos como todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou essa aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Então, a minha pergunta para você hoje é: aquele povo achou coisas oferecidas, altares oferecidos para Baal, achou coisas que estavam ali denigrindo os propósitos que Deus tinha para aquele povo corrompeu as coisas sagradas do Senhor. E a minha pergunta para você hoje é: você está disposto a tirar do templo? Você está disposto a tirar do templo tudo aquilo que não devia estar dentro dele? Você está disposto a deixar o Senhor te transformar de dentro para fora? Porque você é o templo. A reforma começou quando ele encontrou o livro. E o livro dizia tudo aquilo que devia ser feito na época. Aqueles altares, aquelas coisas pagãs que tinham ali tinham que ser retiradas, para que o Senhor novamente pudesse vir sobre eles e atuar no meio deles, porque o Senhor não compactua com coisas erradas. Você está disposto a permitir que essa reforma seja feita? Você está disposto a permitir que o Senhor retire de você tudo isso que não pertence, tudo isso que não compactua com a sua presença? Essa é a minha pergunta para você, porque Josias nunca tinha lido o livro, mas pela primeira vez, quando ele escutou as palavras do livro, ele falou: eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso reformar. Isso não pode permanecer do jeito que está, porque eu entrei em contato com a verdade, porque eu li o livro, eu li a palavra do Senhor. Eu vou arrancar do meu templo aquilo que não pertence ao Senhor. Eu vou arrancar do templo que não devia estar no templo. Então, você precisa saber aquilo que está dentro de você e que não está compactuando com a vontade do Senhor. E pedir para Deus arrancar de você e se esforçar para que isso saia de dentro de você, porque o templo hoje somos nós. Nós somos o templo do Senhor, e aonde o Senhor está, não pode ter nenhum tipo de artefato, nenhum tipo de coisa que não condiz com aquilo, com os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Não pode ter altar de Baal, não pode ter nada que confronte com a vontade de Deus. Eu quero deixar aqui para você no fim da mensagem uma história. A história do sujeito que tinha amizade com Satanás, com o diabo. Muitos conhecem essa história, mas muitos também não conhecem. Eu quero falar para você essa história, para você refletir sobre tudo isso, sobre essa reforma do templo na qual eu estou trazendo hoje. Diz que havia um sujeito que resolveu acabar com a amizade que ele tinha com o diabo. E ele disse assim: olha, eu não quero mais andar com o diabo não. Não quero mais nada, chega. Ele entrou na casa dele, começou a pegar todos aqueles presentes que o diabo tinha dado para ele. Ele decidiu que não poderia ficar com aquilo ali, né? Decidiu que ele não queria mais, arrancou tudo. E quando ele foi tirar, ele vendo tudo aquilo, ele tinha um quadro que ele gostou muito.
E aquele quadro Satanás tinha dado para ele. E quando ele foi arrancar o quadro dali, ele pensou assim: nossa, esse quadro é tão bonito, mas foi Satanás que me deu. Esse negócio não pode ficar aqui. Ele foi e tirou, jogou tudo para fora de casa. Mas tinha um prego. O prego que estava segurando aquele quadro, Satanás também tinha dado a ele. Ele pensou assim: eu vou tirar esse prego daqui. Esse prego que foi Satanás que deu. E Satanás de repente aparece para ele e fala assim: você tá de brincadeira. Você vai ter um trabalhão para você retirar esse prego daí. Deixa esse prego aí. Deixa esse prego ficar na parede. Tá te atrapalhando em quê? Aí o homem: é verdade, né? Eu vou tirar o prego daí. Eu já tirei tudo que você me deu. Eu vou deixar esse prego aí, porque senão daqui a pouco fica um buraco na minha parede, vai me dar trabalho. Então aquele homem deixa o prego lá. Os dias vão passando. E aí, um belo dia ele entra dentro de casa, ele deixa tudo arrumado e ele sai. Quando ele entra dentro de casa, ele sente um fedor horrível. Um cheiro de podre muito forte. E ele começa a procurar nas lixeiras, começa a procurar, vai no banheiro, vai nas lixeiras, começa a ver e não encontrava em lugar nenhum de onde vinha aquele cheiro. E de repente ele entra na sala onde ficava aquele prego, aquele quadro. E ele olha para aquele prego e vê um bicho morto pendurado, apodrecido, bem na parede da sala dele. De repente ele se questiona. E Satanás aparece para ele novamente e fala assim: ele fala assim pro Satanás: olha, você tá de brincadeira. Eu não quero nada com você. Sai da minha casa. Deixa as minhas coisas. Eu tirei tudo que era seu. Eu não quero mais que você fique aqui. Esse negócio tá pendurado aqui na minha sala. Como é que você faz uma coisa dessa? E aí o diabo falou para ele assim: olha, meu amigo, o prego é meu. E eu faço com ele o que eu quiser. E ali ele fica sem resposta. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você pensa que você retirou tudo aquilo que pertencia a Satanás, quando você pensa que você fez aquela reforma e que agora você está preparado, mas se ficar um preguinho, se ficar uma poeira daquilo aquilo que confronta com a vontade de Deus, Satanás vai achar que sobre aquela coisa ele domina você, ele tem direito de entrar na sua vida. Domina você não, domina aquela coisa. Então você precisa estar atento e vigilante o tempo inteiro. Faça igual Josias, faça a reforma no templo, vá a fundo, tenha um reencontro com o livro, destrói os altares de Baal. Leia o livro, não somente encontre, mas leia o livro. Se desfaça de tudo aquilo que não provém do Senhor na sua vida. Sabe, você está entendendo esse recado? E eu quero saber aqui quantos estão dispostos a falar com o Senhor: Senhor, arranca de mim até o preguinho, até aquele preguinho que ficou na parede da minha antiga vida, da minha antiga natureza. Senhor, arranca de mim a mínima coisa que confronta com a tua vontade. Eu não quero viver com essas coisas. Se eu não sei o que é, Senhor, me revela. Me revela onde está aquilo que eu preciso saber, aquilo que eu preciso ver, aquilo que eu preciso transformar.